Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido, sejam todos muito bem-vindos. E nesse vídeo eu vou resolver com vocês a minha lista sobre a associação de resistores. Associação de resistores nível 1. É a primeira lista sobre esse assunto, que tem exercícios mais diretos, um pouco mais simples, e depois vão chegar aqui também as listas do nível 2, nível 3, cada vez mais complicados, aprofundando cada vez mais. Mas vamos lá, se você chegou aqui, você deve estar querendo que eu resolva os exercícios. Lembra que o link para a lista está aqui embaixo na descrição do vídeo. E já aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo também, se inscreve no canal se não está inscrito, compartilha com os amigos e me acompanha sempre por aqui. Galera, o primeiro exercício dessa lista é um exercício do Enem, Enem 2016. E acompanha comigo o que ele diz, ó. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta uma resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula, ou seja, são fios ideais, que não têm resistência. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e IE, respectivamente. Então reparem que vocês têm aqui o desenho do circuito e os pontos indicados A, B, C, D e E. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são quais? Então vamos lá. O que acontece aqui? A gente tem uma associação em paralelo entre essas 3 lâmpadas. E você já pode perguntar, Araújo, mas como que você sabe que elas estão em paralelo? Quando você vê um circuito como esse, você pode e deve, inclusive, ressaltar quais são os nós do circuito. O que são nós? Nós são pontos onde a corrente pode se dividir ou pode se juntar, beleza? Então esses pontinhos vermelhos que eu marquei são todos nós do circuito, vou até fazer uma bolinha amarela em volta para ficar mais claro. E você deve também dar nome a esses nós. A, B, C, D. Como ele já usou essas letras A, B, C, D e E no exercício, eu vou dar uns nomes diferentes. Vamos chamar aqui de X, esse primeiro nó aqui perto do ponto A. E repare que eu tenho um nó ali em cima, depois do ponto B, que você pode falar, então esse aqui vamos chamar de Y, né? Não vamos chamar de Y. Sabe por quê? Quando você vai dar nome para os nós, tem uma regrinha que é a seguinte. Se você consegue sair de um nó e chegar no outro sem passar por nenhum elemento que seja um gerador ou um resistor, você deve dar o mesmo nome para os 2 nós. Reparem que a gente consegue fazer em azul aqui, ó, sair do nó X e chegar naquele outro nó ali em cima, sem passar por nenhuma lâmpada, por nenhum gerador, por nada. Então quer dizer que esse outro nó deve receber o nome de X também. Agora, do outro lado, a gente tem outros 2 nós. O primeiro nó lá de cima eu vou chamar ele de Y. E eu não posso chamar ele de X porque eu não consigo sair do X e chegar nele sem passar ou por um gerador ou por um resistor. Mas aquele nó de baixo, logo abaixo desse que a gente acabou de chamar de Y, reparem que eu posso chegar nele sem passar por nenhum resistor ou gerador, então ele também deve ser chamado de Y. Quer dizer, a gente tem 2 nós X e 2 nós Y aqui. Agora, olha para cada uma das lâmpadas. Vamos começar olhando para a lâmpada L1. Eu vou até pintar ela aqui, finge que ela está acesa. Essa lâmpada L1 está ligada de um lado em X, com um dos terminais no nó X, e do outro lado ela está conectada em um nó Y. Então ela está ligada entre os nós X e Y. A lâmpada L2, que é a do meio, vamos pintar ela também. Reparem que ela também está ligada, conectada entre X e Y. E a lâmpada L3, a mesma coisa. Também está conectada de um lado em X, do outro lado em Y. Como as 3 lâmpadas estão conectadas entre os mesmos nós, X e Y,
isso significa que elas estão em paralelo. E aí você pode falar, Araújo, tudo bem, eu já sabia, já tinha sacado que elas estão em paralelo só de olhar o desenho. Ótimo, maravilha. Mas eu faço questão de falar aqui dos nós, talvez você não soubesse direito o que é o paralelo, a diferença entre paralelo e série, mas a gente tem também a famosa e importantíssima lei dos nós, que vai ajudar bastante aqui nesse exercício. O que diz a lei dos nós? Ela diz que a soma das correntes que chegam em um nó tem que ser igual à soma das correntes que partem desse nó. Então imaginem que a gente tem aqui um circuito que se divide, né? Chega um ramo e se divide em 2 ramos. E o nó é esse pontinho aqui, ó, de junção. Vamos imaginar que uma corrente I1 chegue por aqui, por esse ramo que vem da esquerda, e desse nó vão sair as correntes I2 e I3. Legal. O que diz a lei dos nós? Que a soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Consequentemente, numa situação como essa, eu sei que a corrente I1 é igual à intensidade da corrente 2 mais a intensidade da corrente I3. Legal? Como que eu aplico isso agora no nosso exercício? A gente tem uma corrente que vai sair do polo positivo do gerador e vai para o polo negativo, dando a volta pelo circuito. Essa corrente ela vai passar pelo ponto A. Então, eu vou fazer o desenho dessa corrente aqui, vou dar um zoom para ficar mais fácil para você ver. Ó, essa corrente que eu vou chamar de corrente IA. Quando ela chega naquele ponto B, naquele ponto X, no nó X, o primeiro que tem, ela vai se dividir. Vai uma parte para cima, que eu vou chamar de IB, porque é a corrente que passa no ponto B, e uma parte vem aqui para essa lâmpada L3, que eu vou chamar aqui, só para a gente não confundir, de I3, corrente que passa pela lâmpada L3. A corrente IB, por sua vez, quando chega no segundo nó X, vai se dividir de novo, tem um nó, então ela vai passar parte pela lâmpada 1, que é uma corrente que eu vou chamar de IC, porque ela passa pela lâmpada 1 e depois passa pelo ponto C, que está marcado, e uma parte dessa corrente vai passar pela lâmpada 2, que eu vou chamar de ID. Por quê? Porque ela passa pela lâmpada 2 e depois passa pelo ponto D, a mesma corrente. Agora, no ponto Y, de cima eu tenho primeira junção das correntes IC com ID. Então aqui, ó, IC mais ID, que são as duas correntes que estão chegando nesse ponto Y. E depois essa corrente vai se juntar com a corrente I3, que veio da lâmpada 3, e vai virar uma corrente IE. Certinho? Então aqui nós temos todas as correntes que passam por esse circuito. Utilizando a lei dos nós, o que eu posso escrever agora? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu posso dizer que a corrente IA é igual a corrente IB mais a corrente I3. Então, IA é igual a IB mais I3. Legal. Se tiver alguma IA igual a IB, eu já posso cortar, já posso cancelar. É o caso da alternativa B. Então, a alternativa B fala que a corrente A é igual a IB, e a alternativa C também fala isso, e a alternativa D também fala isso. Então, essas três aí estão falando besteira, já pode cortar. Agora, o que a gente pode analisar aqui mais? A corrente B, ela se divide entre as correntes C e D, aqui, ó, nesse ponto. Então, a gente pode dizer que a corrente IB é igual à corrente IC
mais a corrente ID. Logo, IB não pode ser igual a IC e nem a ID. Nossa, agora que eu vi aqui, tem um IB igual a IB. Tá errado isso, né? Ô, produção, me ajuda aqui. Ah, aqui, ó. Esse último item aqui, vou corrigir aqui. Na verdade é IC igual a IB. Ai, ai, ai. Vou corrigir lá na lista também para vocês. Quando você baixar a lista, com certeza já vai estar corrigido. Mas ali é IC igual a IB. E isso a gente já pode descartar também, porque na verdade IB é igual a IC mais ID. Então essa alternativa está descartada. Já sabemos qual é a alternativa correta, mas a gente quer chegar nisso pela análise do circuito. O que acontece ali com as correntes IC e IB? As duas são iguais. Por quê? Quando você tem duas lâmpadas ligadas em paralelo, que é esse caso aí das lâmpadas 1 e 2, elas são submetidas à mesma DDP, mesma tensão. Então, como a tensão da lâmpada 1 é igual à tensão da lâmpada 2, e essas lâmpadas são idênticas, ou seja, têm a mesma resistência, resistência da lâmpada 1 é igual à resistência da lâmpada 2, a gente conclui dessas duas observações que a corrente que passa pela lâmpada 1, que é a corrente IC, deve ser igual à corrente que passa pela lâmpada 2, que é a corrente ID. Então essas duas correntes são iguais. Reparem que é o que aparece aqui, ó, na alternativa A. E para chegar na outra igualdade, corrente A igual a corrente E, vamos perceber o seguinte, que a corrente IE ela é a junção, a soma da corrente IC mais ID, né, da soma de IC com ID, IC mais ID, com a corrente que está vindo da lâmpada 3, que eu chamei de corrente I3. Mas, meus queridos, se vocês olharem aqui em cima, nós já dissemos que IC mais ID equivale a IB. Então, essa corrente IE é igual a IB mais I3. E quem é igual a IB mais I3 também? Olha aqui em cima, ó, a corrente IA. Como tanto IA quanto IE são iguais a IB mais I3, a gente pode concluir que a corrente que passa pelo ponto A é igual à corrente que passa pelo ponto E. E aí é só marcar como correta a alternativa A e partir para o abraço. Legal? Então lembrem-se que quando você tem um nó, a corrente se divide, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. E outra, quando você tem elementos em paralelo, todos eles são submetidos à mesma diferença de potencial, à mesma tensão elétrica. Então, fechou a alternativa A nesse exercício do Enem. E vamos para o segundo exercício. Exercício da FUVEST 2014. Esse aqui fala o seguinte: dois fios metálicos F1 e F2 cilíndricos do mesmo material de resistividade ρ e seções transversais de áreas respectivamente A1 e A2 igual a 2 vezes A1 têm um comprimento L e são emendados como ilustra a figura abaixo. O sistema formado pelos fios é conectado a uma bateria de tensão V. Nessas condições, a diferença de potencial V1 entre as extremidades de F1 e V2 entre as extremidades de F2 são tais que... Então ele quer saber qual é a relação entre a DDP nos terminais de V1, do fio 1, e nos terminais do fio 2. Galera, esses dois fios, emendados dessa forma, formam uma associação em série.
Como que eu sei que é uma associação em série? Porque a mesma corrente que passa pelo fio 2 vai passar pelo fio 1. Eles formam um caminho único para a corrente e é isso que define uma associação em série. Reparem que o sentido da corrente é esse que eu desenhei, porque o polo positivo da bateria está à direita, o polo negativo à esquerda, então a corrente sai do polo positivo, passa pela associação e volta para o polo negativo. Vamos lá. O que eu tenho que lembrar da associação em série? Em uma associação em série, a DDP total é dividida entre os resistores, de forma proporcional à resistência. Então, o resistor que tiver maior resistência fica com maior DDP, menor resistência, menor DDP. Por quê? A corrente é igual para os dois, vou até escrever aqui, que a corrente que passa pelo condutor 1 é igual à corrente que passa pelo condutor 2, e a DDP de cada um dos fios é igual à resistência deles multiplicado pela corrente. Olha aqui, quanto maior for a resistência, maior vai ser a DDP naquele condutor, naquele fio. Vamos então comparar as duas resistências. A resistência de um condutor é dada pela segunda lei de Ohm, ρ vezes L sobre A. Usando essa equação, ficou feio isso, vamos fazer de novo. Melhorou. Eu posso escrever que a resistência do condutor 1 é igual à resistividade ρ multiplicado por L, que é o comprimento do fio, dividido pela área A1. E a resistência R2 é igual a ρ vezes L, que é o comprimento, dividido pela área A2. Mas reparem que ele disse para a gente que a área 1, que a área 2 é o dobro da área 1. Vai, caneta. Caneta não quer pegar lá. Agora sim, pronto, tá ali, A área 2 igual a 2 vezes a área 1. Então eu vou substituir aqui, vai ficar ρ vezes L sobre 2 vezes A1. Fazendo com bastante capricho, eu posso reescrever essa resistência 2 como meio vezes ρ vezes L sobre A1. E aí, percebam que isso aqui, ρL sobre A1, é justamente a resistência R1. Quer dizer, a resistência R2 é igual a metade da resistência R1. E aí, se a DDP é proporcional à resistência e a resistência 2 é metade da resistência 1, eu posso dizer que a DDP U2, ou V2, como ele escreveu, é igual a metade da resistência 1. Viu só? Não tem essa alternativa, V2 igual a V1 sobre 2, porque a gente tem que isolar a V1. Então, isolando a DDP do fio 1, temos V1 igual a 2 vezes V2. V1 igual a 2V2, e isso é o que está aqui na alternativa D. É bonito ou não é? Tranquilo? Deu para entender tudo? Então lembrem-se, na associação em série, a DDP total aplicada à associação é dividida entre os resistores, os elementos da associação, de forma proporcional à resistência. Se todos tivessem a mesma resistência, essa DDP seria dividida igualmente. Como eles têm resistências diferentes, quem tem resistência maior fica com maior DDP, quem tem resistência menor fica com menor DDP. E vamos para o próximo exercício. Olha só, Enem PPL 2020. Lembra de dar o joinha aqui no vídeo, curtir o vídeo e se inscrever no canal, hein? Vacila não.
Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Com base nessa informação, ela tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma das lâmpadas e da corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas ligadas. O valor dessa razão é igual a quanto? Bacana esse exercício, bem legal. Olha só, galera, quando ele fala que ao desligar uma das lâmpadas, outras 9 se apagam também, olha aqui, ó, ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Ele está querendo dizer para a gente que essa lâmpada que foi retirada, ou qualquer uma das lâmpadas do circuito, está em série com outras 9. Em série, porque em série, se você tira um elemento do circuito e abre o circuito, todos os outros elementos eles vão deixar de funcionar, certo? E em paralelo não, em paralelo, se você tirar um elemento, os outros continuam funcionando. Então quer dizer que você tem conjuntos de 10 lâmpadas em série. Então aqui ó, você tem um conjunto de 10 lâmpadas, vou chamar de 10R, porque cada lâmpada representa uma resistência. E como você tem 200 lâmpadas no total, você vai ter 20 desses conjuntos de 10 lâmpadas em série. 20 desses conjuntos de 10 lâmpadas em série, vou colocar aqui, ó, como se fosse o nosso último conjunto. Isso vai ligado em um gerador. Pronto, bonitinho. E aqui, ó, 20 vezes. Agora já ficou mais fácil para a gente determinar o que ele quer. Ele quer a razão entre a corrente que passa em uma das lâmpadas e a corrente total do circuito. A corrente total do circuito é essa que sai daqui, ó, do polo positivo do gerador, que eu vou chamar de IT. E a corrente que passa em cada uma das lâmpadas é a corrente em cada um desses ramos do circuito, que eu vou chamar de IL. E essa corrente vai ser igual em todos os ramos do circuito, porque você tem todos os ramos iguais, com 10 lâmpadas, todos em paralelo. Baseado na divisão da corrente numa associação em paralelo ou na lei dos nós, eu posso afirmar aqui tranquilamente que a corrente total é igual à corrente de cada um dos ramos somada. Então vai dar IL mais IL mais IL mais IL 20 vezes a corrente de cada lâmpada. Como ele pediu para a gente a razão entre a corrente de cada lâmpada, IL, e a corrente total, IT, essa razão é igual a 1 sobre 20, ou 1/20. Olha que bonito, vou até fazer uma nuvenzinha bacana aqui em volta da nossa resposta. Ótimo, dá um sorriso que você fez mais um ponto no Enem, olha que coisa linda. E aí, deu para entender direitinho? Se tiver dúvida já sabe, deixa mensagem aqui para mim, deixa nos comentários, mas espero que tenha ficado claro para você como que a gente chegou nesse resultado. Vamos para o próximo exercício. Faltou marcar a alternativa correta aqui, não faz isso, meu amigo, aqui ó, alternativa C de sabedoria. Agora sim, vamos para o próximo exercício, exercício número 4, Federal do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: no exercício esquematizado abaixo, R1 e R2 são resistores com a mesma resistividade P.
Esse P, na verdade, é Rho. Vou até marcar aqui para vocês. Isso aqui é o correto, que a gente usa aquela letrinha grega, Rho. Parece um P, mas não é. R1 tem comprimento 2L e seção transversal A. E R2 tem comprimento L e seção transversal 2A. Nessa situação, a corrente elétrica que percorre o circuito é igual a quanto? Vamos lá. Galera, a corrente elétrica que passa por uma associação de resistores, ela pode ser obtida pela lei de Ohm. De acordo com a lei de Ohm, a DDP total do circuito, que no caso é V, é igual à resistência equivalente multiplicado pela corrente total. Então, essa corrente total é igual a DDP U dividido pela resistência equivalente. Como a gente já sabe a DDP, que é V, e quer saber a corrente, precisamos descobrir a resistência equivalente. Numa associação em série, a resistência equivalente é igual à soma das resistências da associação, ou seja, R1 mais R2. Mas a gente ainda não conhece R1 e R2, vamos ter que descobrir pela segunda lei de Ohm. Vai ficar assim, resistência equivalente igual a R1 mais R2. E no lugar do R1 e do R2, a gente vai colocar Rho, que é a resistividade, multiplicado por L, que é o comprimento. No caso do resistor 1, eu vou chamar de L1, dividido pela área, que eu vou chamar de A1, mais Rho vezes L2 dividido por A2. E aí eu vou buscar no enunciado os dados que ele forneceu. Para o resistor 1, o comprimento é 2L e a área é A. Então fica Rho vezes 2L sobre A. No resistor 2, o comprimento vale L e a área da seção transversal equivale 2A. Então aqui vai ficar Rho vezes L sobre 2A. Para poder fazer essa soma, eu tenho que ter o mesmo denominador, certo? E aí eu vou precisar, para isso, multiplicar o termo da esquerda, o primeiro termo, por 2. Em cima no numerador e embaixo no denominador, que aí fica todo mundo sobre 2A. Fazendo isso, o resultado que você vai encontrar para essa soma vai ser 4 ρl sobre A mais ρl, 4 ρl sobre 2A mais ρl sobre 2A. Ou seja, 5 Rho vezes L sobre 2A. Agora a gente pega esse resultado e substitui lá em cima naquela equação para chegar na corrente. Como que vai ficar? Vai ficar corrente total igual a DDP-V, que divide 5 Rho L sobre 2A, o que é igual a 2 vezes A vezes V dividido por 5 Rho vezes L. 2AV dividido por 5 Rho vezes L. No lugar do Rho ele usou P, tranquilo, mas eu gosto de escrever a letrinha grega. Você pode verificar que isso é o que aparece aqui, aonde? Na nossa alternativa A. 2AV sobre 5 Rho vezes L. Caramba, bacana esse aqui, hein? Então esse aqui já é um pouquinho mais puxado, porque você tem que usar ali a segunda lei de Ohm, tem que fazer associação em série, resistência equivalente e chegar na corrente que passa pelo circuito. E aí, entenderam? Dúvidas? Tudo certinho, maravilhoso? Então, já sabe, né? Deixa aquela curtidinha no vídeo que dá o
o curtir, o joinha e vamos para o próximo. Ó, o exercício 5 é da nossa linda, querida e amada Unicamp, vestibular 2018. Ele fala que nos últimos anos, materiais exóticos conhecidos como isolantes topológicos se tornaram objeto de intensa investigação científica em todo o mundo. De forma simplificada, esses materiais se caracterizam por serem isolantes elétricos no seu interior, mas condutores na sua superfície. Olha que doido! Desta forma, se um isolante topológico for submetido a uma diferença de potencial U, teremos uma resistência efetiva na superfície diferente da resistência do seu volume, como mostra o circuito equivalente da figura abaixo. Nessa situação, a razão F igual a IS sobre V, entre a corrente IS que atravessa a porção condutora da superfície, e a corrente IV, que atravessa a porção isolante no interior do material, vale quanto? Tá, vamos lá. Muita informação no enunciado, você pode falar, caramba, nunca ouvi falar desses materiais. Tudo bem, tranquilo. O material topológico que ele está falando aqui é um pretexto, é o contexto do exercício. O que você precisa verificar aqui, compreender de fato, é o circuito que ele deu. Esse circuito que está aqui, ó. Reparem que vocês têm uma resistência RS, que é da superfície, de 0,2 ohms, e uma resistência RV, do volume, que é de 100 ohms. O gerador produz uma corrente, que eu vou chamar de IT, corrente total, que quando chega nesse primeiro nó, aqui ó, que eu estou pintando de azul, e vou chamar de A, enquanto o outro do outro lado eu vou chamar de B, essa corrente se divide em duas partes. Uma parte é a corrente IV, que passa pela resistência RV, a outra parte é a corrente IS, que passa pela resistência RS, pela superfície. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que a DDP é igual a resistência, opa, faz bonito, CR, resistência multiplicada pela corrente, e, consequentemente, a corrente é igual a DDP dividido pela resistência. Quando eu faço a razão F igual a IS sobre IV, toma cuidado para não trocar a ordem aqui, eu estou escrevendo o seguinte, ó, DDP na resistência RS sobre RS dividido por UV sobre RV. Então reparem que eu troquei as correntes por essa relaçãozinha aqui da lei de Ohm. Como que fica essa divisão? Isso aqui equivale a escrever US vezes RV sobre UV multiplicado por RS. E é aí que você vai ter que lembrar do seguinte, que numa associação de resistores em paralelo, que é exatamente como esses dois caras, RS e RV, estão associados, a DDP, a tensão elétrica, é igual para todo mundo. Ó, é mais importante às vezes saber as propriedades da corrente da DDP numa associação do que o cálculo da resistência equivalente. Se as DDP são iguais, eu posso cortar o S com o V. E finalmente essa fração, essa razão, vai ser igual a RV 100 dividido por RS 0,2. E 100 dividido por 0,2 é igual a 500. Professor, 500 o quê? 500 ohms? Não. 500 volts? Não. 500 amperes? Não. 500. Não tem unidade de medida porque é só uma razão entre duas grandezas que têm a mesma unidade, duas resistências ou duas correntes.
Então está feito. A nossa resposta é a alternativa D. Você poderia fazer isso aqui de forma muito rápida também, muito rápida, só de lembrar o seguinte: na associação em paralelo, a corrente se divide de forma inversamente proporcional à resistência. Lembra que em série a DDP se divide de forma proporcional à resistência, mas em paralelo a corrente se divide de forma inversamente proporcional à resistência. Então, só de lembrar isso, você poderia escrever aqui, que como? Isso aqui é uma segunda forma de resolver. Como a resistência RV é 500 vezes maior do que a resistência RS, a corrente IS vai ser 500 vezes maior do que a corrente V. É o inverso. Se RV é maior, IS também vai ser maior. Ou se RV é maior, IV é menor. E daí você também chegaria em IS dividido por IV igual a 500. Sempre gosto de ressaltar essas resoluções baseadas na proporcionalidade. Legal? Feito. Vamos para o próximo exercício. Vamos para o exercício número 6 da nossa lista, que é um exercício do Enem. Bacana esse aqui, hein? Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Então, essa fonte tem uma DDP de 12 volts constante. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms cada um para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Vamos lá, vamos fazer esse aqui de forma mais direta agora, sem enrolation, hein? Seguinte, você tem aqui a fonte que vai fornecer para o circuito a corrente. Temos aqui a corrente I, que eu não vou nem dar nome para ela como corrente total, I1, I2 e I3, porque essa é a mesma corrente que vai passar por todos os resistores que estão aqui. Porque todos estão em série. E aí, na associação em série, o que acontece com a DDP total fornecida à associação? A gente já viu que a DDP é dividida entre os resistores. Dividida entre os resistores de forma proporcional à resistência. Mas nesse caso, todos os resistores têm a mesma resistência. Então essa DDP vai ser dividida igualmente entre eles. Se nós temos 12 volts aqui e 4 resistores, como vai ser feita essa divisão? 3 volts para cada resistor. 3 volts, 3 volts e 3 volts. Legal, é isso. Não precisava fazer conta para chegar nisso aqui. Dá para fazer? Dá, você pode calcular a resistência equivalente, que vai ser 400 ohms, a soma, aí você calcula a corrente e, sabendo a corrente, calcula a DDP para cada resistor e vai chegar em 3 volts. Agora, a DDP entre dois pontos de um circuito é igual à soma das tensões entre esses pontos. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui os pontos A e B, do ponto A até o ponto B, a gente tem um resistor no qual tem uma queda de potencial, uma tensão de 3 volts, então a DDP entre A e B, não é 3 amperes, é 3 volts, certo? Se eu pegar os pontos A e C,
Como eu tenho dois resistores, cada um com 3 volts entre A e C, a DDP entre esses caras vai ser 6 volts. Como ele quer ligar um aparelho que funciona com uma tensão de 9 volts, para obter 9 volts eu tenho que ligar esse aparelho entre 3 resistores diferentes, não é? Então eu só posso ligar esse aparelho entre os pontos A e D, certo? Porque de A até D. Reparem que eu tenho 3 resistores, somando as DDPs nós temos 9 volts, ou entre os pontos B e E. Cadê a caneta? A caneta não está indo, mas opa, volta. Aqui, ó, entre os pontos B e E, nós também temos 9 volts. Então, essas são as possibilidades, as AD ou BE. Então, aqui, ó, onde você tem 3 resistores. Vamos ver aqui as alternativas. Eu posso ligar esses resistores, esse aparelho, entre A e C? Não, porque entre A e C a gente só tem 6 volts. Posso ligar entre B e E? Posso, porque tem 3 resistores. Pode ser entre A e D? Pode. B e E pode. Entre A e E pode? Não pode, porque de A até E eu tenho 4 resistores, o que vai somar 12 volts. Agora só falta a gente descobrir qual é a corrente. A corrente que vai passar por esse aparelho é igual a DDP aplicada sobre ele, dividido pela resistência do aparelho. Essa DDP é 9 volts e a resistência do aparelho é de 10 kΩ. Tá aqui, ó, 10 kΩ. 10 kΩ, que a gente escreve como 10 vezes 10 elevado a 3, é o K, o que vai dar 0,9 vezes 10 a menos 3 amperes. Esse 10 a menos 3 a gente pode escrever como mili, então vai dar 0,9 miliamperes, o que está na alternativa D de dado. Olha ela aqui, ó, que beleza. Então, D de dado ou de Jonathan, certo? E aí você tem um ponto no Enem. Olha que maravilha. Pode partir para o abraço e pode partir para o próximo exercício. Ah, esse aqui é legal, hein? FAMEMA 2020, esse aqui é um exercício bem bacaninha. Acompanha comigo. Ah, antes, lembra, curte o vídeo, se inscreve no canal, hein? Vacila não. Um potenciômetro foi construído utilizando-se 2 fios resistivos ômicos, paralelos, de mesmo comprimento e mesma resistência elétrica. Os fios são tocados por um contato móvel, de resistência desprezível que desliza perpendicularmente aos fios, tornando todo o conjunto um potenciômetro. E aí você vai falar, Araújo, o que é um potenciômetro? Potenciômetro é um dispositivo de resistência variável ou ajustável. É um sinônimo de reostato. Reostato, aqueles resistores que geralmente nos circuitos aparecem dessa forma, com uma setinha em cima, para dizer que a resistência deles é ajustável. Então isso é um potenciômetro também. Aí ele fala, ó, este potenciômetro está ligado a um gerador de 100 volts e a um amperímetro, ambos ideais. Quando o contato móvel do potenciômetro se encontra na posição indicada na figura, o amperímetro indica a passagem de uma corrente elétrica de 5 amperes. Isso no amperímetro, já vou até desenhar aqui, ó, essa corrente de 5 amperes. Individualmente, cada um dos fios resistivos que constituem o potenciômetro apresenta entre seus extremos a resistência elétrica de quantos ohms? Vamos lá. Galera, temos os 2 fios resistivos
dos quais ele falou são esse aqui e esse aqui. Um fio resistivo ele se comporta como um resistor, não é? Tem uma certa resistência elétrica. E eu posso dividir o fio também em partes, em seções. Não é? Reparem que quando a corrente elétrica de 5 amperes que passa pelo amperímetro chega aqui nesse nozinho, que eu vou chamar de nó X, ela vai se dividir. Parte passa por cima, vou chamar essa corrente aqui de I1, e parte passa por baixo, vou chamar de I2. E aqui, ó, onde você tem a conexão da barra condutora do contato móvel com o fio resistivo, você tem um novo nó. Vamos dizer que isso aqui seja um nó, porque você tem uma divisão ali, né? Então esse aqui eu vou chamar de Y, não posso chamar de X, que eu tenho a resistência do fio entre esses dois pontos. E aqui embaixo a mesma coisa, esse cara também eu vou chamar de Y, por quê? Porque essa barra aqui, esse contato móvel não tem resistência nenhuma, então os dois pontos em cima e embaixo devem ser iguais. Eu vou trocar cada parte desses fios resistivos pela sua resistência. Reparem como ficou isso aqui. E aí vocês vão ver que esses dois resistores, que eu vou pintar agora, ó, esse aqui em amarelinho, eles estão em paralelo. Já os outros dois resistores da esquerda, que eu vou marcar em rosa, eles não são percorridos por nenhuma corrente porque eles estão em aberto. Reparem que na extremidade esquerda não tem para onde a corrente ir. Se não tem circuito fechado, não tem caminho para a corrente passar, não tem corrente passando por esses caras. Então eles podem ser eliminados do nosso circuito. E o circuito equivalente dessa montagem seria algo assim, ó. Eu tenho aquelas duas resistências que eu pintei em amarelo, em paralelo uma com a outra. Aqui eu tenho o amperímetro e aqui eu tenho o gerador. Opa. Vamos usar a régua para ficar um pouquinho mais bonito, né? Pronto, olha que beleza aqui o nosso circuito. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso determinar qual é o valor dessa resistência R aqui e dessa aqui, elas são idênticas, né? Usando a DDP de 100 volts e a corrente que passa em cada um deles, que vai ser quanto? 2,5 amperes. Araújo, como que você sabe que é 2,5 amperes aí, rapaz? Porque a corrente total que passa pelo amperímetro é de 5 amperes, e quando uma corrente chega em um nó, que é o caso desse nó X que está aqui, e tem dois caminhos, cada qual com a mesma resistência, ela se divide igualmente. Então, usando a primeira lei de Ohm, eu posso dizer que R, a resistência, é igual a DDP dividida pela corrente. A DDP para cada resistor é a DDP de 100 volts, porque eles estão em paralelo. E a corrente, 2,5, o que vai dar 40 ohms. Ah, legal. Aí você fala, poxa vida, ó, cheguei na resposta alternativa B, certo? Não. Olha como é importante você se atentar sempre, ter foco no exercício para saber o que ele pediu. Leia a pergunta de novo antes de responder. Qual foi a pergunta que ele fez? A pergunta é, ó, cada um dos fios resistivos apresenta entre seus extremos qual resistência? O fio resistivo ele é composto por duas
resistências R aqui, ó, porque a barra condutora, o contato móvel está bem na metade. Então, deixa eu voltar aqui, dar uma limpadinha nesse cara. Se do lado direito eu tenho uma resistência R de 40 ohms que eu encontrei, do lado esquerdo do contato móvel eu tenho a mesma resistência R. Por quê? Pela segunda lei de Ohm, a resistência é proporcional ao comprimento. Se as duas partes do fio, aquela que está sendo usada e aquela que não está sendo usada, têm o mesmo comprimento D, olha aqui, ó, mesmo comprimento D, então elas têm a mesma resistência. Volta lá. Posso escrever agora que a resistência do fio é igual a R mais R. R mais R, ou 2R, também conhecido nesse caso como 80 ohms. 80 ohms não é a alternativa B, é a alternativa A. Rapaz, olha, quase caí nesse exercício. Espero que você não tenha caído nessa pegadinha depois de ter chegado aqui na resistência de 40 ohms. Mas está feito. E agora, galera, é aquela coisa, já sabe, né? Se inscrever no canal, curtir o vídeo e partir para o último exercício da lista, que é, de novo, da nossa amada, querida, idolatrada Unicamp. Tem 2 itens aqui, A e B. O que importa para a gente é o segundo item só, o item B, mas a gente vai fazer o exercício inteiro porque ninguém está de molezinha aqui não. Acompanha comigo, ó. Relés são dispositivos eletromecânicos usados para abrir e fechar contatos elétricos através da deflexão de uma lâmina metálica ou armadura que é atraída pelo campo magnético gerado por uma bobina conforme ilustra a figura A. Então você tem aqui o desenho, né? A bobina gera um campo magnético que atrai a armadura e faz ela ser desviada, ser defletida. E tem uma mola também segurando essa armadura. No relé da figura A constante elástica da mola presa à armadura é de 1.500 newtons por metro. Quando a bobina é ligada, qual é a energia potencial da mola se ela for distendida de 0,8 milímetros em relação à sua posição de equilíbrio? Então esse primeiro item é de mecânica, ele quer saber a energia potencial armazenada numa mola, também conhecida como energia potencial elástica, cuja equação é cada constante elástica vezes ΔX, que é elongação da mola, deformação da mola ao quadrado, dividido por 2. Lembra muito a equação da energia cinética, né? mv² sobre 2. E várias outras, por exemplo, a energia do capacitor, que é Q vezes U² sobre 2. Então você tem várias equações de energia com esse formato aqui. Usando os dados do exercício, a energia potencial vai ser igual a constante 1500, que eu vou escrever como 1,5 vezes 10 elevado a 3 newton por metro. Tudo no sistema internacional, tá ótimo. Multiplicado pelo ΔX, 0,8 milímetros. 0,8 milímetros seria 0,8 10 a menos 3 metros, que eu vou escrever como 8 vezes 10 a menos 4 metros, sistema internacional ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Aí você vai fazer a conta e vai ficar, ó, 1,5 vezes 10 elevado a 3, multiplicado por 8 ao quadrado, 64, vezes 10 elevado a menos 8, que é o 10 a menos 4 ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Aí, galera, 64 dividido por 2 dá 32.
32 vezes 1,5 dá 32 mais 16, vai dar 48. Então, essa energia potencial é igual a 48 vezes 10 elevado a 3 com 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 5. Como é uma energia, fiz tudo no sistema internacional, a unidade é joules. Ele não pediu nenhuma unidade específica, né? Então a gente pode deixar 48 vezes 10 a menos 5 joules, ou se você preferir, 4,8 vezes 10 a menos 4, ou 480 vezes 10 a menos 6, não tem uma regra específica para isso. Essa é a resposta do item A. Agora vamos para o item B, que é o que importa para a gente aqui nessa lista. Resistores LDR, que é o resistor dependente de luz, apresentam alta resistência elétrica na ausência de luz e baixa resistência quando iluminados. Um uso frequente desses resistores se verifica no acionamento de relés. A figura B a seguir fornece a resistência do LDR do circuito da figura C em função da intensidade luminosa. Qual é a tensão no LDR quando a intensidade da luz solar nele incidente é igual a 0,5 watts por metro quadrado? E aí você vai falar, Araújo, cadê essa figura? Vou colocar agora. Pronto, estavam faltando aqui as figuras, não falta mais, acabei de colocar aqui. E aí, vamos lá, voltando aqui no enunciado, o que ele pede para a gente? Ele pede para a gente a tensão, ó, qual é a tensão no LDR quando a intensidade da luz solar nele é igual a 0,5 watts por metro quadrado. Reparem que a gente tem aqui um gráfico da resistência do LDR em função da intensidade da luz solar, e aqui a gente tem também o circuito, ó, um gerador de 5 volts alimentando o LDR que está em série com o resistor de 3 kΩ. Bom, como ele quer para uma intensidade de 0,5 watts por metro quadrado, vamos ver aqui no nosso gráfico, ó, 0,5 watts por metro quadrado vai ser esse ponto aqui. Então aqui a gente tem o 0,5, vou fazer bonitinho, 0,5 watts por metro quadrado. Para essa intensidade de luz solar, qual é a resistência? 7 kΩ. Toma cuidado para não esquecer desse carinha aqui, ó, quiloohms, que está na legenda do gráfico. Então aqui a gente tem 7 kΩ. Vamos colocar aqui, ó, que a resistência do LDR é igual a 7 kΩ. Na hora de redigir a sua resposta, já que é um exercício de segunda fase do Unicamp, você vai escrever o seguinte, rápido assim, ó, baseado na leitura do gráfico, para uma intensidade de 0,5 watts por metro quadrado, temos R do LDR, resistência do LDR, igual a 7 kΩ. Aí, como o LDR está em série com esse cara, esse R1, eu posso dizer que a resistência equivalente do circuito é a soma das duas. É a resistência do LDR mais a resistência R1. O que vai dar quanto? 7 kΩ mais 3 kΩ. Aqui 3 mais feio, faz de novo, pronto, 3 kΩ, que é a resistência que está ali embaixo no circuito, ó, 3K. Então a resistência equivalente vai ser igual a 10 kΩ. E por que eu calculei a resistência equivalente? Para poder calcular agora a corrente que passa nesse circuito. A corrente que passa no circuito é igual a DDP dividido pela resistência equivalente.
Essa DDP vale 5 volts, aquele Ezinho de força eletromotriz. 5 volts dividido por 10 kΩ. 10 kΩ, 10 vezes 10 elevado a 3. O que vai dar 0,5 vezes 10 a menos 3 amperes, ou 0,5 miliamperes, se você preferir. E aí, finalmente, a DDP no LDR vai ser igual à resistência desse cara, do LDR, multiplicada pela corrente que passa por ele. E a gente vai ficar com a DDP do LDR igual a 7 vezes 10 elevado a 3, que são 7 kΩ, multiplicado por 0,5 vezes 10 a menos 3 amperes. Meus queridos, 10 a menos 3 com 10 a mais 3 a gente corta, e aí sobra 7 vezes meio, ou seja, a DDP do LDR é igual a 3,5 volts. 3,5 volts. E essa é a resposta para a pergunta que ele fez. Qual é a tensão no LDR quando a intensidade da luz solar nele incidente é igual a meio watt por metro quadrado? A tensão no LDR é igual a 3,5 volts. E com isso finalizamos a nossa lista de exercícios. Essa lista foi a lista nível 1. Não quer dizer que os exercícios que estão aqui são fáceis. É muito normal que você tenha tido dificuldade em um ou alguns deles, o que significa que a gente não teve aqui nenhuma associação de resistores mista, né? Então a gente tinha sempre ou série ou paralelo. Agora, na lista nível 2, que você vai achar o link aqui embaixo também, você tem os exercícios um pouco mais avançados, onde temos associações mistas de resistores. Legal? Então vai lá, começa a fazer já, e se tiver dúvida já sabe, vem falar comigo. Gente, valeu, um abraço e até a próxima lista.